Treinamento para certificação HPUX. A gente vai cobrir hoje o assunto referente a File System. Vamos fazer uma revisão no que vocês já viram no treinamento específico de HPUX em algumas features novas específicas da versão 3. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vocês já tiveram a aula prática, a aula voltada para o recurso. O que eu vou fazer, vou dar uma passada rápida em cima dos conceitos de File System voltados para HPUX e em seguida vocês podem usar aí o servidor para fazer uma nova bateria de exercícios e testes que eu coloquei só para poder fixar um pouquinho melhor o assunto, ok? Bom, vamos continuar aqui, falar um pouquinho de File System. Eu vou falar de alguns conceitos básicos agora, mais para relembrar, né, mais para a gente poder entrar no assunto aí dentro do âmbito de certificação, tá? Vamos revisar agora a parte de File System, volumes lógicos, volumes físicos. Eu sei que muitos de vocês aí já conhecem relativamente bem isso daí, mas só para a gente não entrar sem discutir alguns conceitos básicos em cima de certificação, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre particionamento, né? Cada disco no HPUX pode ter um ou mais partições, né? Isso aí isso para Unix em geral. Cada partição pode ser usado ou para comportar um file system ou para comportar uma área de swap, uma área de raw device ou até mesmo uma área de boot, né? Quando a gente fala em gerenciamento de partições, a primeira coisa que vem em mente em qualquer Unix, né? Mas sendo mais específico para o HPUX, a gente fala de LVM, Logical Volume Manager, né? Alguns dos discos do seu sistema podem ser configurados usando o layout inteiro do disco, né? Ou você pode usar o LVM para configurar volumes lógicos, ou usar as duas técnicas, né? Você ter áreas gerenciadas por LVM, áreas gerenciadas pelo Veritas, áreas que não são gerenciadas, são apenas áreas de boot, enfim, você tem essa flexibilidade para poder escolher o melhor tipo de gerenciamento de disco, ou o que você se sente mais confortável. Tanto o uso do LVM quanto de uma outra tecnologia, ela vai trazer vantagens e desvantagens. Enquanto que, por exemplo, vamos supor a opção de um disco inteiro, né? Se você tem um disco inteiro sem ser particionado, de repente o gerenciamento pode ficar muito mais fácil. Por outro lado, você não vai ter a flexibilidade de você poder aumentar, diminuir esse file system ou alterar a configuração desse file system. É isso que o conceito aí do LVM traz, né? Quando a gente usa... existem várias maneiras de a gente configurar o disco, né? A gente já viu aí que a gente pode usar ele inteiramente para file system, dedicar partes para swap, para raw device, né? A ferramenta que nós usamos no HP para fazer esse gerenciamento é o SAM, né? Na versão 3 existe uma outra ferramenta, uma ferramenta baseada em web, que a gente vai falar especificamente dela. Ela não chega a substituir o SAM, mas ela traz todos os benefícios do SAM, mais algumas features aí que ajudam o gerenciamento, tanto de disco quanto do sistema todo, né? Vamos falar sobre um pouquinho mais sobre o LVM, né? O LVM ele possibilita que você crie pools de espaços para um ou mais discos, né? Você pode gerenciar aí um pool de discos, né? Na forma de volume groups, né? Grupos de volumes. Você pode então subdividir o espaço em volume groups, né? E dividir esses volume groups em volumes lógicos, logical volumes, né? O logical volume é o equivalente às partições, né? Para o pessoal que vem de Linux,
é muito comum ouvir esse conceito de partição. LVM, o Logical Volume, é como se fosse uma partição do Linux, né? O Logical Volume do LVM, ele te dá alguns recursos muito mais sofisticados que um gerenciador de partição comum, né? Bom, vamos lá. As principais características que a gente tem. Você pode criar volumes lógicos e espalhar esses volumes. Você pode usar vários discos para criar esse volume. Você pode ter vários volumes lógicos em um único disco. Você pode aumentar ou reduzir o volume lógico conforme a sua necessidade. Ok? Alguns componentes aí que fazem parte do volume. Um deles é o physical volume, o volume físico. O disco que é gerenciado pelo LVM, ele é conhecido como um volume físico. Muitas estruturas de dados, elas são criadas no disco, né, antes de ser usado pelo LVM, ou seja, você tem que reconhecer o disco antes, ou seja, existe uma série de procedimentos para você fazer com que o disco seja reconhecido pelo sistema operacional. Após o reconhecimento do disco pelo sistema operacional, você pode usar o LVM. Até toda essa estrutura de dados, enquanto, na verdade, toda essa estrutura de dados do disco ser criada no seu sistema operacional, o disco é considerado como um volume físico e pode ser adicionado aí a um volume group. Okay? O que é um volume? Então a gente tem o volume físico, né, que é o disco propriamente dito. Esse disco é através dele que você vai criar um volume group, né? Ou seja, um volume group é um grupo de um ou mais discos físicos. O disco físico em um volume group pode ser de um pool de discos ou pode ser pedaços de discos que estão no storage, tá? Então, por exemplo, um /dev/vg00, que é a nomenclatura normalmente usada no HP, né? /dev/vg00 para o root, /vg01, /dev/vg01. Essa é a convenção de nomes utilizada aí pelo HP UX. Entretanto, se você for usar você pode usar a convenção de nomes que você quiser, tá? O VG00 é um VG especial conhecido como Root Volume Group. Tá? Esse é o único detalhe que é importante a gente levantar. Ele tipicamente, óbvio, contém aí toda a parte de boot do sistema operacional, no caso o HP-UX, ok? Bom, tendo lá o meu volume grupo criado, né, o espaço em disco que eu disponibilizei nesse volume group, ele pode ser alocado para um ou mais volumes lógicos. Um volume lógico é como a gente pode usar como comparação, como uma analogia ao particionamento normal do Linux, né? E pode conter um file system nesse logical volume, pode conter uma área de swap, uma partição em RAW, né? Os volumes lógicos, eles podem se expandir em vários eles podem ser expandidos em vários volumes físicos, né? Eles podem ser redimensionados aí. Você pode adicionar discos ao volume group, né? E consequentemente ao logical volume também. Por default, né, a nomenclatura utilizada é /dev/vg01 /lvol e o número, lvol1, lvol2, lvol3, é claro. Essa é a convenção padrão, você pode alterar isso daí tranquilamente, ok? Um detalhe importante, a gente viu aí que nessa versão 3 do HP-UX, a nomenclatura dos device files, eles mudaram, né? Você tem mais informações. No entanto, para quem está acostumado com as versões anteriores ou para quem for migrar, a nomenclatura utilizada pelas versões anteriores a 3, ou seja, /dev/dsk
C0 T5D0, por exemplo, ou barra dev, barra RDSK, barra C0 T5D5, essa nomenclatura ela existe ainda, tá? Então, se você está migrando, ou se você pretende continuar usando esse tipo de nomenclatura na versão 3, pode ficar tranquilo que todos esses device files, né, que fazem referência a um physical volume, a um volume físico, eles são mantidos, tá? A mesma coisa acontece para os device files pertencentes aos volume groups e aos device files pertencentes aos logical volumes. Só lembrando, o device file de um volume group é barra dev, barra vg01, barra e o nome do grupo que você criou. E o logical volume, o device files de um logical volume barra dev, barra vg01, barra L1 ou R, L01 se for um raw device. Ok? E toda aquelas informações que nós vimos sobre essa nova forma de nomear os devices no HP, todos aqueles detalhes de major e minor number, elas também são usadas no LVM da mesma forma que nós vimos nos devices físicos aí, gerenciados pela versão 3 do HP. Ok? Esse é só um overview, né? Novamente eu vou disponibilizar uma série de exercícios para vocês poderem utilizar no servidor, são exercícios novos. Então, se alguém quiser relembrar aí as aulas de administração do HPUX, pode usar esse exercício e o material que vocês têm impresso para ser usado como referência, ok? Bom, tem toda aquela parte de comandos de criação de disco, criação de file system, criação de VG. Eu não vou dar essa aula novamente, né, porque ela já foi vista aí no curso. No entanto, é interessante vocês prestarem atenção nos laboratórios, tá? Eu preparei alguns laboratórios novos, então é interessante vocês usarem aí como uma forma de fazer uma recordação aí dessas principais atividades de criação de file system, criação de disco, criação de volume, ok? Bom, vamos ver agora alguns conceitos básicos aí de file system. Tá? Não vou me prolongar muito nesse assunto aqui para a gente ter tempo de fazer os simulados aí de certificação com as perguntas voltadas para o assunto de file system. Mas só para fazer uma rápida recordação, o que é um file system? Né? Um file system nada mais é do que uma coleção de arquivos e diretórios que são armazenados e gerenciados de maneira conjunta, né? São gerenciados de forma como se fosse uma única coisa, né? De forma única. Cada file system é armazenado em um logical volume separado ou em uma partição única de disco, né? Depende da configuração que você fez. Geralmente um servidor HP, né, qualquer servidor Unix tem vários sistemas de arquivos, vários file systems, né? Uma rápida olhada agora na arquitetura básica que a gente tem. Então você tem lá o /user, que você geralmente deixa ele separado do barra, né? O /var, né? Também é um outro file system, né? E o /tmp, geralmente essa estrutura básica, /user, /var, /tmp, e também o root file system, né? O interessante é que no caso do root file system, além da parte de boot, você tem também toda aquela estrutura de diretórios do /etc, /dev, etc. Não é recomendável você ter esses file systems separados, desvinculados do barra, né, do root file system, porque eles fazem parte do core do sistema operacional. Então é sempre interessante deixar, é necessário deixar todos eles juntos no mesmo file system para você ter uma recuperação em caso de crise de maneira mais rápida, né? O que não acontece com o tradicional /user, /var, /tmp, que você pode armazenar separadamente. Eu acho que isso aí já é meio que consenso, né, entre todos
os administradores Unix, mas não tem muito o que falar de você configurar múltiplos file systems, né? Já está além de boas práticas, né? Já é algo necessário. Hoje em dia os servidores têm uma capacidade de armazenamento muito grande e não tem sentido você deixar um file system muito grande para ser gerenciado. Apesar que, né, hoje em dia nós temos file systems que suportam uma capacidade grande aí de armazenamento, né? Mas sempre que você puder dividir, né, esses em file systems é sempre mais interessante, ok? A parte de montagem de file system a gente já teve uma breve introdução, né? Mais uma vez vai ter lá uma série de exercícios para vocês relembrarem as aulas de administração, né? O que é importante a gente saber com foco em certificação é que o root, né, ele está usando lá o /dev/vg00 LVOL3. Esse aí, por padrão, é onde o root file system é montado, né, e ele representa na sua grande maioria o /dev/dsk/c0t6d0, né. Bom, quais são os tipos de file systems suportados pelo HPUX, né, e inclusive na versão 3? Você tem lá o HFS, o High Performance File System, o JFS, o Journal File System, NFS, Network File System, CDFS, que é o CD-ROM File System, e o CIFS, que na versão 3 ele aparece aí para fazer o gerenciamento também de partições que você utiliza o Samba, né? Falando rapidamente sobre cada um deles, né, o HFS ele é o padrão de implementação ele representa, né, o que a gente conhecia como UFS, né, que era o padrão implementado do Unix File System, né. O HFS File System ele reside no que a gente chama de Mass Storage Device. Vocês devem estar lembrando aí das primeiras aulas. O Mass Storage Device geralmente é um disco de storage, né, que tem lá, esse disco portátil pode ser local, tá? Mas ele tem lá basicamente a versão do HPUX, ou seja, o HPUX quando você instala ele é criado em cima de um HFS. A gente tem também o Journal File System, o JFS, que também é conhecido como Veritas File System, aqui dentro do HPUX. Então quando a gente fala em VXFS, a gente também está indiretamente falando do JFS, que é o VXFS, ele na verdade é uma extensão dos file systems de Journal, né, que oferecem uma recuperação rápida, que oferece aquelas características de backup online, resize, fazer uma reorganização do disco de maneira online, você ter os intent logs. Essas são as principais características. Também, aí eu não posso deixar de falar de você ter uma defragmentação online, sem precisar tirar o file system do ar, né? Você pode aumentar e diminuir o file system, enfim, todas aquelas características que a gente já conhece no JFS e no VXFS. Ok? O Network File System, que é o tradicional NFS, ele vem aí na versão 3 com uma nova versão, né, mas ele é basicamente o mesmo NFS. Ele está um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais inteligente que o tradicional. E o CI, o CD-ROM File System, né, que é o padrão aí para você ler as unidades de CD e de DVD, e também o CIFS, que é utilizado hoje para fazer o gerenciamento de file systems baseado no Samba, ok? Bom, eu vou passar, eu vou supor que vocês já conheçam toda aquela parte de bloco, de superbloco, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses conceitos básicos aí de file system, tentem rever o material do curso de administração e rever os exercícios, principalmente. Mais uma vez eu vou disponibilizar os novos exercícios com relação a esse assunto, para vocês tentarem fixar
antes de fazer a prova. Não é necessário, não é nada que vá acrescentar muita coisa para uma prova, mas assim, é importante vocês, se vocês tiverem qualquer insegurança, é importante vocês fazerem, ok? Bom, voltando aqui, a gente vai ver, a gente viu, na verdade, a parte de major e minor number em devices. Esse conceito de major e minor prevalece o que a gente falou na versão 3, ou seja, tudo que nós vimos na versão 2 também é válido na versão 3 com relação ao LVM, ok? Existem alguns comandos aí importantes para vocês revisarem do VXVM, que é o VXDisk, o VXDG, ou seja, toda aquela parte de gerenciamento de volumes pelo Veritas e pelo LVM, ok?